Sabendo-se que foi concedido pelo ministro da Justiça a condição de refugiado, pede-se que se reveja a decisão, não questionem de maneira alguma, questionando a decisão do Executivo, mas que o ato seja revisto com relação se ele é válido. Eu acredito que é vedado a atribuição da condição de refugiado a pessoas que tenham cometido crimes comuns graves. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima da injustiça e não alguém que foge da justiça. Ele estava se vingando de Antônio Santoro. Isso é um crime comum. Isso é um crime penal comum, não um crime político. A gente pede que seja revisto desde o ato de concessão da condição de refugiado até a extradição propriamente dita. De que não cabe, posteriormente à decisão do STF, ponderação do presidente da República em seguir ou não a possível decisão de extradição, que é o que a gente pede. Batiste foi, na verdade, bode expiatório no caso em questão, e ele foi profundamente prejudicado pelas violações tanto ao devido processo legal quanto ao seu direito de ampla defesa. No devido processo legal, o STF já mostrou em 3 casos diferentes uma linha: o respeito da não concessão da extradição quando o Estado requerente não havia respeitado o devido processo legal. Então tem sim que analisar se foi respeitado ou não o devido processo legal. Que existe falta de legitimidade ad causam da Itália. Seria uma nação confrontando judicialmente um ato de soberania do Brasil, exclusivo de outra nação, o que é inconcebível. É que o STF ele também tem precedentes de 3 cidadãos italianos da mesma época do Cesare Battisti que não foram extraditados por se tratarem de crimes políticos. Se trata de uma série de pontos que os senhores que se concederem, porventura, a extradição, estarão rasgando a jurisprudência do próprio tribunal, estarão rasgando a lei de extradição. É em nome disso que o grupo aqui presente, que representa Cesare Battisti, pede que ele não seja extraditado e que seja considerado a ele o refúgio. Em nome da Procuradoria-Geral da República, nós nos posicionamos em favor do não julgamento do mérito e extinção do processo de extradição em decorrência da condição de refugiado estabelecida pelo Ministro da Justiça em favor do acusado. Apenas subsidiariamente, na eventualidade do entendimento contrário da Corte de julgamento do mérito da ação de extradição, nós nos posicionamos a favor do pedido de extradição em relação ao Battisti. Por maioria, essa Corte decidiu que o ato administrativo do Ministro da Justiça é discricionário. Entendeu-se por unanimidade que pode haver revisão judicial do ato discricionário do Ministro da Justiça e que essa revisão pode sim ser de ofício. Desta forma, entende-se que o ato administrativo do Ministro da Justiça de concessão de refúgio é ilegal. Superada, portanto, a questão preliminar, pode-se julgar o mérito da extradição, porque não se entendeu que Cesare Battisti pode ser enquadrado na categoria de refugiado. Entendeu-se por maioria que o crime foi político. E a justificativa a isso é, à época, o contexto político era bastante conturbado. E as consequências dos atos naquela época atingiram a atualidade. E além disso, apesar do crime cometido ser comum, vários homicídios qualificados, a intenção do agente tinha uma intenção claramente política. Decidiu-se, por maioria novamente, que essa decisão vincula o presidente. Esta Corte entende que não se deve extraditar Cesare Battisti. É como votamos. Declaro aberta a sessão de julgamento do extraditando Cesare Battisti. Senhor relator, ministro relator, tem a palavra. Julgamos, portanto, de acordo com a nossa própria jurisprudência.
Pois bem, com fulcro não considerado acima, defiro a extradição de Cesare Battisti, julgando prejudicado a unidade de segurança. Julgo o processo prejudicado. Portanto, decido pela ilegalidade do ato administrativo do Ministro da Justiça, pela concessão da extradição e pela vinculação do presidente à decisão que nós tomamos aqui hoje. É como voto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores eminentes colegas ministros, advogados, público aqui presente e população que nos acompanha pela TV SBDP. Sendo assim, eu acompanho parcialmente o relator, o ministro Gabriel, julgando extinta ação sem julgamento de mérito. Julgo procedente o pedido de extradição com observação da detração. Proferidos os votos, passo a contagem deles. 2 pedidos de prejudiciais de mérito e 3 de procedência do pedido de extradição. É como votamos. Obrigado.